Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 19 de outubro, estamos no sábado da 28ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der o testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus prevê que os seus apóstolos terão que enfrentar reações de hostilidade. A hostilidade, porém, não impedirá a missão, comparecendo nas sinagogas e nos tribunais civis, levarão o testemunho da fé ao âmbito secular e também ao religioso. Jesus garante que o testemunho terreno dos discípulos chegará aos céus. Assim como eles reconheceram o Filho do Homem na terra, também o Filho do Homem os reconhecerá diante dos anjos de Deus. Jesus não promete aos missionários a serenidade nem a imunidade diante da violência e da rejeição, mas lhes assegura a vitória sobre o medo, cuja fonte se encontra na vitória de Jesus sobre a morte. A Páscoa será para Jesus e para os seus discípulos a experiência dessa vitória. É surpreendente a afirmação de Jesus, segundo a qual a afronta contra o Espírito Santo nunca poderá ser perdoada se a compararmos com aquela parte do Evangelho em que se narra a parábola do filho pródigo, cujo tema central é o perdão dos pecados. Então, o ensinamento, porém, deveria ser interpretado à luz da compreensão particular da noção de missão cristã, segundo Lucas. Os seguidores do Filho do Homem vão rejeitá-lo no momento em que ele é preso como testemunha. Como o testemunha a negação de Pedro, o primeiro dos seus apóstolos, Pedro não consegue reconhecer nem aderir completamente a Jesus, porque ainda não assistiu à sua paixão, nem à sua ressurreição, e ainda não recebeu o Espírito Santo no Pentecostes. Todavia, essa infidelidade é perdoada a Pedro mediante a saudação do Senhor ressuscitado. A paz esteja convosco. E também o amor. Depois de ter recebido o Espírito Santo, a experiência do Evangelho estará completa e Pedro, renovado, estará agora cheio da força de Cristo ressuscitado, certo do dom da fé. A sua própria profissão cristológica foi fruto do Espírito nele. O pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, não porque Deus não queira perdoar, mas porque esse pecado consiste em não reconhecer o Salvador. Quem comete o pecado contra o Espírito Santo não o reconhece, nem se dispõe a se arrepender. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento na cegueira de quem se julga justo sem a necessidade de Jesus para ser justificado. É o pecado de quem não se reconhece pecador e por isso pensa não precisar do perdão. Pelo contrário, acha que Deus lhe seja devedor de sua presumida e presunçosa santidade e justiça. É o fechamento na própria mediocridade, erigida em modelo a ser seguido pelos outros.